Fala aí, galera, graça e paz, mais um programa abençoado, um podcast Por que Continuar Ferido, do meu livro que Deus me deu. E hoje eu estou muito feliz porque hoje o programa vai ser bastante emocionante, que eu estou aqui hoje com dois homens de Deus. Um deles eu congreguei, fiz um trabalho desde os 18 anos de idade, a gente estava ali dentro da favela de Pilares, fazendo um trabalho de evangelismo, ajudávamos a dirigir uma congregação. Então hoje o programa ele é bastante emocionante, bastante, sabe, um jovem que acompanhou a minha vida inteira, né, foi padrinho de meu casamento e sempre me acompanhou na minha vida toda, me ajudou a pintar a casa, né, de cal, ficou todo sujo de cal, mas foi bênção demais. Então, assim, hoje eu estou muito feliz de estar recebendo um outro grande homem de Deus, pastor Hernani também, daqui a pouco eu vou estar apresentando eles, e eu quero primeiramente liberar uma palavra de Deus para a tua vida, dizer o seguinte: não acabou, tudo tem um tempo. E às vezes aquela dor que você passa, ela tem um propósito. Então nesse momento eu vou orar pela sua dor. Amém. Por você que não está conseguindo dormir, porque você que está tendo dificuldade de vencer, começa algo e não termina. Você que essa dor te consome a sua mente e você não sabe o que fazer. Mas eu vou orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde com esses dois grandes homens de Deus. E com Por que Continuar Ferido, que é o podcast que o Senhor nos trouxe até aqui. Deus abençoe a TV Metropolitana, sabe, o canal da Claro e outros canais da Soul TV. Deus abençoe também aqui para a glória de Deus. Senhor, usa as tuas filhas que estão aqui trabalhando. Deus nos abençoe, Senhor, nesse podcast, que venha alcançar muitas pessoas que já estão entrando, que vão entrar. Senhor, que vão ouvir só no dia seguinte. Algumas pessoas falaram que trabalham, saem nessa hora, não dá para assistir. Mas eu tenho certeza que vai alcançar esse coração que precisa ouvir. Eu tenho certeza que vai sair libertação, Senhor, desse podcast. E conhecereis a verdade vos libertará. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Pai, muito obrigado. E eu creio no teu milagre, eu creio na tua palavra, eu creio no teu agir, eu creio no teu mover. Guarda nossas famílias, para que o inimigo que se levantar agora, nesse momento, caia por terra. Por um caminho ele até entra, mas por 7 ele sairá. Deus abençoe você que está em casa agora, você que já está recebendo essa palavra, você que vai receber aqui, sabe, um momento de reflexão, um momento, sabe, aqui de curiosidade bíblica e todas as outras coisas que Deus está nos direcionando a fazer. E que você possa dormir e que você possa encontrar a paz. É o que eu te peço, te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje eu vou ler o momento de reflexão. Ele é uma história muito linda, né, que o pastor Leandro nos trouxe, muito bacana, e eu queria compartilhar com vocês essa história, que diz assim, o título é Faça a sua parte de verdade. Conta uma história que um homem construiu uma creche. Essa creche era pública e destinada às mães carentes que precisam deixar seus filhos lá para ir trabalhar. Na inauguração da creche, este homem comprou vários pacotes de biscoito. Porém, não tinha dinheiro para comprar leite para as crianças beberem. Ele pensou, vou pedir de porta em porta. Assim eu consigo. Pegou um galão azul, amarrou sua bicicleta e começou a pedir de porta em porta. Na primeira porta, atendeu uma senhora, bem disposta, e ela fez seu pedido alegremente. A mulher pegou a embalagem azul, deu as coisas para ele. E foi na cozinha. Chegou lá, pensou, todos vão dar leite. Deixa eu encher isso aqui, esse litro com água, que não vai fazer diferença. Entregou a garrafa azul para o homem e ele despejou em seu galão azul. Todas as casas que ele passou, ele fez a mesma coisa. Despejava no galão azul, amarrado sua bicicleta. Então chegou o dia da grande inauguração. As crianças estavam postas, com suas canecas nas suas mãos e alguns biscoitos para iniciar sua primeira refeição. Todos que tinham doado o leite também estavam lá, para serem honrados. Mas o pior aconteceu. A criança, ao abrir a torneira do galão azul, viu que no galão não havia leite, mas apenas água. Queridos, muitas das vezes deixamos de fazer o certo para fazer o que os outros fazem. E o pior, às vezes fazemos de qualquer forma, achando que o outro vai consertar nossos erros. Não adianta falar de corrupção se nós mesmos não mudarmos nossas atitudes. A Bíblia diz, Provérbios 3, versículo 27 ao 28. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã.
se você pode ajudá-lo hoje. Às vezes uma maldade, essa história fala de uma maldade. Às vezes alguém fez uma maldade contra você. E aí o Salmo 75:7 vai dizer: Deus é um juiz. A um abate e a um exalta. Se alguém fez algo contra você, se alguém falou algo contra você, se alguém despejou água em vez de leite que tanto você imaginava, você tanto necessitava que aquela pessoa falasse com você, que aquela pessoa te ligasse, que aquela pessoa te desse um abraço, sabe? Ainda que ela te despejou água e você, ao olhar, olhou aquilo e viu como uma tristeza, não, veja como uma alegria, porque algo você já tem de bom, que é o Senhor Jesus. Às vezes a gente não se dá conta e a gente quer às vezes o leite, mas às vezes não é o leite, é a água que vai fazer o milagre. Então que você receba essa palavra e receba esse momento de reflexão. Que você receba do pastor Leandro esse momento de reflexão tão lindo. Vão despejar às vezes água em você em vez de leite. Mas se alegre na água, porque daqui a pouco a leite chega. Deus vai usar sempre alguém. Deus usa sempre alguém. Deus nunca te deixa sozinho. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Agora, momento muito bacana. Esse homem bonito que está aqui na minha. Eu gostei dele, ele é bonito. Pastor Hernani. Isso é bom. Se apresenta pra gente, simpático toda a vida. Se apresenta pra gente aí, por favor. Amém. Muito bom, pastor Rodrigo, aqui com o senhor. Amém. E acompanhado, na verdade, do pastor Leandro Costa, né? Amém. Meu nome é Hernani, eu sou casado com Beatriz. É Hernani, né? Eu falei Hernani. É a mulher mais linda do universo. Nós temos... Manda um beijão pra ela, já aproveita a câmera ali. Beijo, Beatriz. Ih! Bacana. Aqui, ó. Isso aqui. Isso. Vai ser personagem? Isso. Aí. Tá desligado. Vou repetir tudo de novo. Repete e aproveita e manda um beijo dobrado. Eu vou repetir tudo de novo. Beijo dobrado. Meu nome é Hernani, né? Sou casado com uma mulher fantástica chamada Beatriz Batista de Assis. Nós temos 3 pérolas preciosas: Tainara, Hernani e Caleb. São a nossa base, são as nossas alegrias. Estamos, pastor presidente, ali na Ademiba. É uma Assembleia de Deus da Parede Preta, Assembleia de Deus Ministério Barão do Amapá. Amém. E eu louvo a Deus, né? Porque nesses últimos meses o Senhor trouxe para a nossa companhia um instrumento de corte rápido, Tramontina. Pastor Leandro Costa. Amém. É um apelido carinhoso que a gente colocou nele, instrumento de corte. E eu louvo a Deus, tá? Por estar aqui com vocês e poder compartilhar nesse podcast de uma conversa santa, Amém. Promissora, Amém. Sobretudo que cura, né? Amém. Eu tenho certeza que vai alcançar vidas para a glória de Deus. Porque o tema hoje é muito importante, abrindo mão de um passado. E aí eu vou acrescentar algo que vem na minha mente, um passado que machuca. E a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? E a sua igreja é no bairro de... Qual é o bairro? Ademiba, né? Fica no bairro Amapá. Amapá é Tinguá mesmo? Não? Então, geograficamente falando, você até confunde ali, porque ela faz limítrofe, né, com Belfor Roxo, Nova Iguaçu. Ah, tá. Mas é um bairro eu já ouvi falar. De Caxias, Duque de Caxias. A igreja fica ali a 1.200 metros aproximadamente do Arco Metropolitano. Ah, sim. Praticamente ali as margens, né, do Arco Metropolitano. Então tá. Estamos ali a... Adrenópolis, por ali não? Não, antes. Você pega o Washington Luiz, né? Entra ali pelo Hospital Adão Pereira Nunes. Entrou no arco, 5 minutos de Arco Metropolitano, primeira saída. Ah, tá. Porque a gente fez um trabalho ali, já fiz um trabalho em Adrenópolis. Sim. Né, ali uns cultos. Adrianópolis já é Nova... Centro de recuperação. Já é Nova Iguaçu. Nova Iguaçu. Obrigado, tá? Não, eu que agradeço. É uma honra, prazer muito grande, pastor. E agora, esse cara bonito aí, ó, lindo, que me acompanha desde novo, perdeu o cabelo. Eu tô olhando isso. Eu vi desde a primeira vez, mas fiquei quieto, não falei nada. Ele não perdeu. Quem perdeu foi ele, tá perdendo. Eu tô em vias de fato, hein? Quem perdeu fui eu, ele tá perdendo. Ainda tá no lucro, né? Ele ainda tá na boa, tá na benção. Vai, meu amigo, fala aí. Pastor Rodrigo, amém. Feliz, né? Chora não. É um sonho realizado. Né? Amém. Trabalhamos juntos, né? Foi. Saber que Deus... A gente trabalhava com sinceridade, né? Verdade. Sem dinheiro de passagem, às vezes. Sem dinheiro de moeda, na chuva.
Mas Deus realmente trabalhou muito a nossa história. Né? E isso é lei da semeadura, né? Porque isso é que não deixa a gente parar. Porque quando a gente pensa em parar, poxa, tantas coisas a gente fez lá no passado, né? O amor de Jesus. Foi. Isso é bacana, porque quando a gente chegou lá, na verdade, cada igreja que Deus permitiu eu passar, ele teve um propósito para trabalhar em algo. Lá quando eu vim de uma igreja que eu aprendi intercessão, que era lá Vicente Carvalho. Então, de repente, Deus me leva para esse ministério, que eu comecei justamente na filial. E esse ministério eu aprendo a primeira vez o Ministério da Palavra, que eu não sabia que era o meu ministério principal. E ali eu tive a primeira oportunidade, pela primeira vez, de pregar a palavra de Deus. Amém. E eu fui vendo, eu lembro que foi João 15:16, eu preguei. Não escolheste-vos a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei. Então, assim, pra mim ali foi algo... Aí conheci o Leandro, que morava no mesmo bairro, e aí começamos a trabalhar realmente na negócio da passagem, tinha dificuldade. Aí depois eu comecei a implantar intercessão às terça-feira, quarta-feira a gente fazia evangelismo lá dentro, você lembra? Foi bacana, né? Foi, assim, um tempo muito... E chegar aqui hoje, né, ver o pastor Leandro, né, agora pastoreando, eu pastor também, isso a gente vê uma promessa se cumprindo, né, pastor? A gente vê uma promessa se cumprindo. Amém. E que Deus abençoe e te use muito lá ajudar o pastorzão aqui. Amém. Nessa obra linda. Que todas as obras elas são árduas. Sim. Nenhumas são fáceis. Verdade. A gente não tem ajuda do governo, não tem nada, então a gente precisa dessa ajuda ministerial de pessoas, né? Para poder fazer um crescimento bacana. Agora, eu quero fazer uma pergunta bacana, que é a primeira pergunta aqui, vou começar com o pastor aqui, depois vou passar para o Leandro. Essa pergunta Deus me deu à noite, eu estava deitado, estava vendo, falando com o Senhor, e o Senhor me deu essa pergunta aqui. A Bíblia ela é enfática na questão de abrir mão do passado, pastor. Por que muitas pessoas têm essa dificuldade de realizar essa tarefa de abrir mão de um passado? Pastor Rodrigo, bem, refletindo sobre essa pergunta, e a gente não vai esgotar, obviamente, né? Porque são várias situações. Mas eu queria pontuar uma aqui. Sim. A Bíblia vai dizer o seguinte, que o justo viverá da fé. Amém. Entretanto, se ele recuar, ou seja, se ele retroceder, se ele for preterista, a alma do Senhor não tem prazer nele. Sim. Só que fé, Hebreus 11:1 vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé, ela tem uma perspectiva adiante. E é a prova das coisas que não se vê. Sim. Ou seja, para que eu possa me desvencilhar do passado, eu preciso de um elemento, de algo que é elementar a nossa fé cristã, que é a fé. A fé. A fé é o agente ativador da vida cristã. Amém. Eu creio. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, eu acredito que muitas pessoas vivem uma vida passada pensando no que aconteceu, porque falta o pastor Rodrigo. A gente pode fazer alguns desdobramentos sobre isso, mas num primeiro prisma, fé e um contato com a palavra. Porque note bem, o passado fica para trás. O passado fica para trás. Só que a nossa alma não consegue o quê? Esquecer. Paulo vai dizer o quê? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela fraqueja. Sim. Ela oscila, e quando diz carne ali, está falando da alma. Sim. E é exatamente dentro desse aspecto, pastor Rodrigo, que Satanás vai usar como matéria-prima para nos aprisionar lá atrás. Sim. E eu digo uma coisa para o senhor, isso acaba causando, além de uma ferida aberta, uma ferida que se propõe a abrir mais. Sim. Porque é uma tensão. Porque, na verdade, as coisas naturais estão te levando para onde? Para frente, para avançar. Você está ficando mais velho, você está ficando mais maduro, está ficando mais experiente. Precisa avançar. A vida funciona desta forma. Davi disse, fui jovem, hoje sou velho. Ou seja, ele avançou. E quando a gente se prende lá no passado, a gente acaba criando o quê? Uma tensão. Sim. E quando a gente cria uma tensão, o que acontece com a ferida? Ela vai o quê? Dilacerando, ela vai abrindo. E a consequência é o quê? Mais sangue, mais derramamento, mais sofrimento. Sim. E menos perspectiva daquilo que está adiante. Então, é isso. O senhor falou uma coisa importante, que o senhor falou de as coisas acontecem. Eu já pensei muito nisso. As coisas acontecem, elas vão chegar. E aí eu lembrei do texto que Jesus falou, o senhor me abriu a mente, do seguinte,
Jesus falou, ó, não se deita vinho em odre velho, porque vai se estragar o vinho, que é alegria, a Bíblia fala. Mas eu me remeti quando o senhor falou do pano, que logo vem um versículo que fala do pano. Não se remenda pano velho. Isso. Né? Porque na hora que ele romper pela segunda vez, ele vai romper pior do que a primeira vez. Sim. Então, o que o senhor está querendo dizer é que as coisas, eu já pensei isso, as coisas vão, a bênção vai vir. Vão chegar. A vitória vai chegar. Vai chegar. Mas eu justamente vou jogar fora. Isso. Porque eu não estou o quê? Curado. Curado. Ou seja, vai perder boas oportunidades, porque o Evangelho, Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,17, né? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. A proposta do Evangelho é recriar o homem. Recriar o homem. Essa é a proposta, é trazer de volta aquela comunhão gozada no jardim antes da queda. Sim. É para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras da serpente. Glória a Deus. Então é preciso avançar. Sim. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer, olha, quanto a mim, não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão diante de mim. Amém. Só que, pastor Rodrigo, aí é que está o problema. O sofrimento priva a nossa visão de enxergar uma realidade. Sim. Lembra de Agar? Sim. Abraão dispensou ela saiu com odre, com água, e Ismael. Teve um momento que ela não aguentou mais, o menino começou a ter fome, sede, ela colocou o menino debaixo de um pé e ela se afastou, um tiro de flecha, diz o texto. Sim, sim. E de repente o Senhor intervém, olha, eu escutei o choro do menino e vou fazer dele uma grande nação. Ela correu para pegar Ismael, lembra disso? Sim. E quando ela vai correndo, depois da palavra, depois do rema, ela volta para pegar Ismael. E o que ela vê do lado? Um poço cheio d'água. Aí eu pergunto para o Senhor, por que ela não viu antes? O sofrimento, a aflição, o desespero a privou de ver algo que estava tão próximo. Então eu quero liberar essa palavra para quem está nos ouvindo. O sofrimento está impedindo você de observar aquilo que está diante de você. Toma posse dessa vitória. Permita-se curar. E outra coisa, pra gente encerrar aqui, porque eu falo bastante, o senhor pode me dar um... Tem que ser um podcast só pro senhor, né? Não. Não é pra tanto, não é pra tanto. Que são duas potências que eu vou ter que separar ela. Vai ser um Unocast, então. Tô brincando, brincadeira. Fica à vontade. As pessoas precisam, porque Jesus chega e pergunta. Eu e o pastor Leandro fizemos essa troca outro dia com o cego de Jericó. O que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia, mas não é. Porque tem gente que está sofrendo, já se acostumou tanto com o sofrimento, que ele não tem mais uma perspectiva, aquilo que a gente estava conversando na antessala. Ele não tem mais uma perspectiva de solução. Sim. Ele só tem uma perspectiva de quê? De alívio. Sim. Aí Jesus chegou, o que queres que eu te faça pro cego? De repente, ele queria um Bolsa Família. De repente, ele queria um cão-guia, de fato. Ele queria uma esmola. Aí Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Existe e precisa existir uma afirmação a partir de nós. Porque os mundos vieram a existir, vai dizer Hebreus novamente citando, pelo poder de quem? Da palavra. Da palavra de Deus. A palavra tem um poder, eu costumo dizer que quando a gente quer criar alguma coisa no mundo físico, pastor Rodrigo, nós usamos as mãos. Mas quando a gente quer criar alguma coisa no mundo espiritual, a gente usa a palavra. A gente profetiza sobre o vale. E os ossos vão reviver. É tremendo, hein? É necessário a galera focar nisso. Porque assim, o passado, o livro, na verdade, ele fala muito sobre o passado. Sim. Né? O livro aqui, Por que Continuar Ferido, o objetivo maior é justamente curar um passado. Né? Então, quando a gente fala da frase do livro, a cura não é uma opção, se eu sou um homem de Deus, se eu não sou uma mulher de Deus, se eu tenho eu quero romper algo, eu preciso abrir mão de um passado. Passado pesa. Um passado que machuca, claro. A gente fala de um passado, a gente conversando aqui indo embora vai virar um passado. Né? Então, assim, não é um passado ruim, é um passado bom. Né? A gente vai chegar lá na terceira pergunta. Mas, assim,
essa questão de eu abandonar aquilo que me machuca, que é o ponto principal dessa conversa de hoje. Abandonar aquilo que me traz dor, aquilo que me faz ser uma pedra, que às vezes eu acho que é uma pedra grande. Não, é uma pedra pequenininha. Mas eu, pela minha dor, vai fazer... Lembra aquela frase que eu falei lá dentro? Eu vou ter que repetir aqui? Sim. Se eu não me curar daquilo que me feriu, eu vou sangrar em cima de pessoas que não me cortaram. Vou mandar pessoas embora, eu não vou... Mas vai chegar um momento, porque eu mandei pessoas embora da minha vida, porque eu não me curava. As pessoas queriam me aconselhar, eu era teimoso. Eu contei isso para as meninas que nós ministramos sábado à tarde para elas. E eu contei, às vezes eu expulsei pessoas porque eu era teimoso, somente por esse fato. Israel não chegou lá porque era teimoso. Agora, o senhor tá teimoso. Assim, eu sei que o entrevistador, o senhor, a conversa é com o senhor, mas o senhor está dizendo então que teimosia é uma doença também. Fica pro senhor essa aí. Essa resposta vai ficar pro senhor. Tu disseste, né? Essa resposta vai ficar pro senhor. Tu disseste. Não, com certeza a teimosia remete, eu penso assim, né? Algum nível de insubordinação no passado. A gente tem falado muito sobre isso lá na igreja, né? Falta de paternidade. É quando Satanás leva Jesus, daqui a pouco a gente vai estar na igreja, a gente vai estar pregando de novo sobre isso. Amém. É um segredo que a alma quer esconder da gente. Quando o diabo leva Jesus, o Espírito, na verdade, leva Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto, ali é uma tentação para afrontar a paternidade. Se tu és o Filho de Deus. Então é importante isso. O que Satanás queria explorar ali? A insubordinação, a insubmissão. Porque a submissão, ela é fonte da autoridade. Aleluia. De sorte que se eu não for submisso, eu não tenho autoridade alguma. Eu creio. Inclusive a autoridade para dizer para o passado assim, basta, fique. Amém. Aonde você está, Amém. Fique para trás. Tremendo. Mas deixa eu já mandar uns abraços aqui, o Leandro vai responder o que eu perguntei. Mas o Espírito Santo está tocando uma coisa muito forte no meu coração, pastor Leandro. Antes de você responder a sua pergunta, a mesma pergunta que eu fiz para ele, eu tô sentindo que você toque aquele louvor que eu te pedi, Sonhos de Deus, né? Mas deixa eu só mandar um abraço aqui pra galera, tá? Tem uma galera aqui, Deus Ivânia Lopes, boa tarde, Deus abençoe, Hope Pix, boa tarde, Dona Mary, Dora Lúcia. Esse Hope é a Raíla? Deus abençoe, Raíla foi uma benção naquela vez que ela pregou lá na minha igreja, uma benção. Dora Lúcia, minha tia, Deus abençoe, tia. Val Oliveira, que esteve aqui conosco, Deus abençoe, Val Oliveira. Edileide Araújo, Deus abençoe, minha querida, minha glória sogra. A Deus. Tua sogra? Minha sogra. Ih, manda um beijinho pra sogra. Que ela vai fazer uma comida bacana pra você. Ele não mandou beijo. A primeira pra minha esposa. Deus Ivânia, esse nome. Deus Ivânia? É a primeira. Tá. Quem é esse Deus Ivânia aqui que falou de mim, pastor Rodrigo Benção? Quem é? Eu não conheço, não. Tá bom, obrigado. Deus abençoe cada um que tá aqui. Jesus Cristo também, uau, é verdade. Adaí Lima, paz, pastor. Presbítero lá da igreja. A época falou a paz, pastor Rodrigo, aí, opa, sou eu. Aí eu remeto que é alguém que me conhece. Tá bom, aqui a paz, pastor. Mas ele falou antes, a paz, pastor Hernandes. É obreiro? É meu tio, né? Biológico, sim. Deus abençoe, tá bom? Então, antes de você responder essa pergunta, eu queria que você cantasse aquele louvor que desde 18 anos você cantou outro dia, nós fizemos um culto particular, você cantou de novo e isso faz me chorar. 1960. Amém? Aleluia. Sei que tem ciúmes da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração o teu moriá. Pode provar,
a minha fidelidade a ti, Senhor, ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Eu abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro teu reino e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Amém. Então agora você nos responde essa pergunta tão importante, porque é tão difícil abrir mão de um passado que machuca. Porque toda pessoa tem medo do futuro, né? Na verdade, sim, a gente acaba se agarrando ao passado porque da mesma forma que a gente foi ferido, então certamente a gente não quer voltar a ser ferido. Só que aí entra o que o pastor aqui, Hernandes, disse, e é verdade, a gente precisa ter uma mente focada naquilo que o Senhor tem preparado para nós, né? Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai sempre ficar lembrando o passado. Ele vai ser, no caso, um amigo íntimo seu. Você vai, às vezes, já não existe mais. A pessoa que magoou você, que magoou o pastor Hernandes, nem mais se lembra, está lá tomando um suquinho de caju, esqueceu de você, o cara está prosperando, né? E você paralisado. Esse tipo de passado que nós temos que abrir mão, pastor Hernandes, é o passado que o diabo realmente tranca a gente, joga a chave e nos proíbe de ser feliz. Muitas pessoas que poderiam ser felizes nos seus casamentos, ministérios, às vezes uma pessoa abriu uma empresa, quebrou, ela se frustrou, ela voltou a ser funcionário, mas a visão não era voltar a ser funcionário, era voltar a ser um grande empresário. Só que muitas vezes a gente pensa que porque somos cristãos, porque somos, né, daqueles que seguem ao Senhor de perto, que a gente não vai ser decepcionado, né? Jesus foi decepcionado. Né? Eu não imagino hoje um de nós pastores, né, que está aqui sobre essa mesa, escolher Judas para o seu ministério, escolher Pedro, escolher Tomé para sentar à mesa, para partir o pão, beber o mesmo cálice, sabe? Tipo assim, e sendo que Jesus conhecia tudo, a gente não conhece nada. Verdade. Para a gente saber ganhar uma alma, tem que perguntar: Senhor, o que eu tenho que fazer? Qual é a direção? Né? Será que a forma, será que é o violão? Será que é a roupa? Não é a unção. E as pessoas estão esquecendo disso. A unção quebra o jugo, despedaça esse passado, né? E a palavra do Senhor diz em Isaías 43:18, apenas um trecho: esqueça o que se foi, não viva no passado. Amém. Se você realmente planta aquilo ali, fica aquilo ali, minha mãe me ensinou, minha avó me ensinou, seja uma cultura, seja que Deus quer quebrar isso. Deus quer, olha, a sua frustração, eu estava lá. Eu vi quando você foi frustrado. E eu não estava de mão cruzada. Só que era necessário, né? Ou seja, como falar de Sadraque e Mesaque, né, sem falar que eles passaram por aquele fogo, né? Seria, muitas vezes a gente está pedindo assim: Deus, Senhor, eu acredito em Ti, mas eu não quero passar pela fornalha, né? E a fornalha é necessária, porque depois da fornalha as pessoas vão ver o tamanho do Deus que você serve, as pessoas vão render, né? E a sua história, realmente ninguém conta a sua história, cada um tem uma história aqui sobre essa mesa. Você que está ouvindo também essa programação, você tem uma história, e essa história ela não pode ser vencida por causa do seu passado, que muitas vezes não é um passado bom. Sim. A gente tem que ser sincero também, né? Às vezes, quando as pessoas vão contar uma história a nós pastores principalmente, a gente tem que ter muita paciência e saber ouvir
Porque às vezes a pessoa está contando aquela história ali várias vezes para várias pessoas e ninguém dá uma solução. Verdade. Né? E assim, uma coisa que você está falando aí, está vindo na minha mente, é o seguinte. Cada um tem uma história. Nem toda dor, sabe, ela é para te machucar. Ela é um crescimento, é uma porta para algo maior. Então existem dores que são porta para algo maior. Hoje, naquela tarde, eu quero até mandar um abraço para a Miriam Pires, que foi a líder que pegou o grupo dela de dança e falou, ministra nelas. E lá da Dimais, quero mandar um abraço para a Dimais de Éden, que eu estou sempre lá domingo à noite ajudando, sempre apoiando lá. E vou falar uma coisa, naquela tarde Deus falou assim, na manhã Deus falou, conta a tua história. Minha história, lá de rejeição, de tudo que você... Mas, poxa... Como? Eu já tô, graças a Deus, eu já tô limpo. Eu já tô livre, não dói mais. Mas contaram a minha história, sim. Quando eu comecei a contar a minha história, pessoas começaram a ser tocadas e entenderam o que elas passam. Que a dor, ela não é o fim. É o início para uma porta de alguma coisa. Mas existem pessoas que constroem coisas e destroem em alguns segundos. Pessoas que destroem, que você não seja alguém que vai construir algo e destruir em segundos. O provérbio vai dizer... que o irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado que uma cidade forte. É mais fácil você entrar numa cidade, dominar o valente, do que você conquistar o irmão que está ofendido. Então, se você construir algo lindo, continue, porque casamento acaba, amizade acaba, relacionamento acaba, trabalho acaba, tudo acaba, porque não há o quê? Não há um cuidado daquela pessoa com aquele negócio, né, pastor? Então, se você não cuidar daquilo que Deus te deu, vai embora. Vai embora e você sabe o que vai acontecer? Você vai sentir falta daquilo que te abençoava. Então, construa algo saudável na sua vida. Construa um ministério saudável, construa uma vida saudável, construa amizade saudável, relacionamento saudável, tudo para a glória de Deus. Agora, a segunda pergunta. O passado ele pode ser benéfico? Essa pergunta agora eu vou começar de lá para cá. Né? Pode ser benéfico, Leandro, na sua opinião? Bom, se for cumprir o que dizem em Lamentações 3:21, né? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, né? Mike Murdock, ele disse uma frase e isso muito me chamou a atenção. Ele disse que tudo que você fizer, tire fotos. Tudo que você fizer. Né? Hoje, tipo assim, com essa era de celular, a gente está tirando fotos e não está mais guardando as fotos, e cada backup parece que eles fazem que a gente pensa que estão pegando e guardando, mas isso também há um ponto estratégico também nisso, para que você perca a sua história. Né? Um jovem hoje tem que conhecer uma história, mas por que hoje um jovem não sabe qual é? Porque não sabe as suas raízes. Então, sim, o passado, sim, para esse ponto, sim, ele por exemplo, o que você tem, você pode passar para a sua filha. Né? O que você tem, você pode passar para a sua... legado, né? Como se fosse um legado, né? A gente fala do legado, amém. E aí, pastor? Eu acredito que sim. Você pode... Temos um exemplo na Bíblia. Davi transformou o passado dele em currículo. Boa. Samuel chega na casa do belemita, pai dele, Jessé, passa-se os filhos, só Davi que não estava. Samuel pergunta, acabaram-se os jovens? Não. O pai dele falou assim, o Davi não, o menor. O menor da casa. Pejorizou. Até o menor está apacentando. Manda chamar. Manda chamar, porque enquanto ele não chegar, a gente não se senta para comer. Davi chegando, Samuel unge Davi. Honra, né? Honra. Lá na frente, quando ele foi se dispor para lutar com Golias, contra Golias, ele traz o passado dele à tona. Teu servo é matador de urso e matador de leão. Davi tinha duas histórias para contar. Olha, eu fui rejeitado pelo meu pai. Ficava choramingando, né? Trabalhei mais do que meus irmãos. Passei noites em claro, quase me desesperei. Mas ele resolveu tirar a parte boa. Meu pai me deixou lá para matar urso e leão. E quando ele vê Golias, ele entende o passado dele. O que eu quero dizer aqui? Você precisa encarar esse próximo desafio de frente, para você entender as feridas do passado. Eita, encarar o próximo desafio. Eita, encarar, o próximo nível. Isso aí. Forte. Assim, pode até parecer chulo, mas não é. Eu comparo a nossa vida a um jogo de videogame. Sim. Você vai passando de fase, vai ficando mais difícil, mas você vai ganhando estratégia, você vai começando a conhecer o jogo, como ele funciona. E tem gente, por
pelo fato de não ter passado a primeira fase, até hoje não sabe como o jogo funciona. Então é necessário pegar. Então, respondendo a sua pergunta, posso fazer do meu passado algo benéfico? Pode. Saulo de Tarso, perseguidor de crente. Ele pega todo aquele conhecimento robusto que ele adquiriu com Gamaliel, vai ficar 3 anos na Arábia, refaz todo o seu conceito teológico, agora chega para ser o apóstolo dos gentios. Num tempo que não tinha internet, não tinha tecnologia, ele consegue evangelizar praticamente o mundo todo da sua época. Transformou o quê? O passado dele em currículo. Amém. Criado aos pés de Gamaliel. Transforme o seu passado em currículo. Em currículo. Acho que é uma chave. Vou guardar essa é uma frase. Acho que é uma chave aí pra galera pegar e avançar. Amém. Então transforme o seu passado em currículo. E aí o seu currículo fala por você, né? Exato, é o teu portfólio. Aí vai gritar. Deixa eu mandar só mais um abraço, tô vendo que o pessoal tá falando aqui. Luciana Azevedo, graças e paz, pastores, que live abençoada. Né? Ana Cristina, ô glória, Deus abençoe, o Espírito Santo é lindo. Tem alguém que botou louvor aqui, é lindo também. Pastor Leandro, sua esposa, né? É uma bênção na nossa vida, um grande homem de Deus. Ui. Deus Evânia, não é? Logo, sua esposa? Vai se apaixonar de novo, pastor Leandro. Mas ela falou uma frase aqui muito interessante, sua esposa. A dor abre porta para algo maior. A dor abre porta para algo maior. Que lindo. Deixa eu ver aqui mais quem. Ana Cristina, a cura das nossas feridas é dentro para fora. Romper com Jesus Cristo é lindo. Isso aí, amém. Isso aí, romper com Jesus é algo principal. Se você buscar, Miriam botou, falar muito é benefício de pastor. O quê? Falar muito é benefício de pastor. A gente na hora que só falou. Quem falou? A Mira Pires, que eu falei aqui. Tá, que ainda bem. Se fosse da Demib, ia levar banco. Cuidado, Miriam, cuidado. Visitante você pode, você não pode. Visitante pode falar. É brincadeira. Brincadeira, mas foi bem, né? Transforme seu passado em currículo. Anotou aqui, Luciano, tá vendo? Pega essa senha. Deixa eu só mandar já uns abraços aqui, a gente já tá aí, já depois para a terceira pergunta e mais um louvor. Eu queria aqui divulgar primeiramente, estamos no intervalo aqui, gente, entrando na curiosidade bíblica também, que hoje tá tremenda essa curiosidade bíblica também, que o... Foi a Raila que separou a curiosidade bíblica? Não. Foi você mesmo? Ah, tá. Olha só que é benção, né? Então, assim, ela tá com esse nosso quadro também. Vamos lá. O livro Por que Continuar Ferido, tá? Está aqui. Tá? Deus me deu aí, né? Ele mandou entregar o ministério para poder pegar o ministério de cura. Sábado nós estivemos ministrando, né? Num grupo de dança muito abençoado da Miriam Pires, a líder da Demais de Éden. Fico muito feliz, agradecido pela oportunidade. Ficamos ali 2 horas ministrando. Falamos de inferioridade e falta de perdão. Né, ali Deus nos ministrou, contei minha história e ali foi algo muito lindo, compartilhamos algo muito bacana, que Deus abençoe. Se quiser levar para sua igreja, o seminário de 3 horas, uma manhã de sábado, a gente vai estar lá ministrando 3 temas poderosos: inferioridade, rejeição, ou curando as feridas e vivendo uma nova história. Ou, se você quiser, o livro também tem uns temas bacanas, como sexta-feira agora eu vou estar na célula Efatá, lá na Pavuna, no Parque Village, ministrando Dominando o Medo, do livro. Então eu vou estar lendo o livro. Como eu ministro, eu leio o livro e eu ministro. É muito bacana também. O livro tem 153 páginas. Deus me deu numa madrugada, 9 meses ali escrevendo. Já é o 2º livro. Em 2025 eu devo estar escrevendo o 2º livro. Na verdade, era o primeiro, que se transformou em DVD em 2014. Quando o sofrimento bate sua porta, o que fazer? Lá no DVD eu falava de Josafá e Jó. Né? Hoje, no livro também acredito que Deus vai me dar essa direção, não sei o que Deus vai fazer ainda. Mas acompanhe nosso ministério, vai lá no nosso Instagram, Por que Continuar Ferido, tá? Lá no Facebook, Por que Continuar Ferido, em todas as redes, Por que Continuar, TikTok, entra lá também, mas no Instagram eu boto os cortes que vamos ter aqui, os cortes, trechos bacanas, então entra lá no nosso Instagram, sabe, adiciona lá e você vai ser muito abençoado. Compre o livro para ler, já tivemos testemunho de São Paulo, né, Petrópolis, compraram o livro e foram muito abençoados, pessoas de longe. Uma mãe que comprou agora, que eu ministrei em Belfor Roxo, ela começou a ler, falou que Deus estava falando com ela, comprou para a filha dela, não era nem para ela. E recebi hoje um videozinho de uma jovem que estava ali, a Graciele. Deus abençoe você, Graciele, obrigado. Ela falou, o tempinho que sobrou aqui eu tô lendo. Ela abriu lá e Deus falou com ela. Então, obrigado, Graciele, também lá no... Temos um grupo no WhatsApp. Eu coloco meu devocional toda manhã, eu e a Miriam Pires. Se você quiser, tá? O Leandro também vai botar o devocional dele em breve também. O pastor Hernani também vou convidar.
Toda manhã a gente tem esse devocional e temos um grupo no WhatsApp, que a gente compartilha essas coisas boas, tá? Sobre o reino de Deus, sobre a cura da alma, tá bom? Deus abençoe tua vida. O livro é R$30, então você quiser adquirir aí, tá bom? Quiser levar o seminário para tua igreja também, quiser se tornar um parceiro ministerial. Hoje eu entreguei um brindezinho, a camisa e a caneca, né, para Vera Lúcia. Fui lá na casa dela, tiramos uma foto, botei nas redes aí. Ela durante 3 meses você oferta e no final a gente te dá um presentinho, um brindezinho do nosso projeto. Tá? E se você quiser renovar com a gente, então R$25 mensais durante 3 meses. Nos abençoa aí, se torna um parceiro, a gente precisa muito continuar essa obra aqui para glória de Deus, tá bom? Comprando um livro também. Deus abençoe a tua vida. Vamos para a terceira pergunta. Mas primeiro canta mais um louvor e aí a gente já vem na terceira. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo, ore por mim. Obrigado, Jesus. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Hoje eu te trago uma curiosidade bíblica muito bacana que eu estava lendo. Curiosidade bíblica que diz assim: você sabia que a expressão "o Senhor tarda, mas não falha" é mentira? Muito tremendo, gostei muito disso. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns que deem para tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Deus nunca tarda, ele nunca esquece do que promete e nem deixa esperando. Muito bacana essa curiosidade de Bíblia. Eclesiastes 3, né? Tudo tem seu tempo. Amém? Vamos para a terceira pergunta? A terceira pergunta é o seguinte: é a frase do meu livro, que fala assim: a cura da alma não é uma opção, é uma necessidade. E aí, meu pastor, o que o senhor fala sobre isso? A cura não é uma opção, mas uma necessidade. Sim, concordo e com a sua permissão acrescento. Amém? É uma necessidade não só para aquele que vai ser curado. Sim. Mas uma necessidade, pastor Leandro, para aqueles a qual nós curaremos a partir das nossas feridas. Curados para curar. Curados para curar. Porque a gente tem que se remeter ao quê? Nós não somos discípulos de Cristo? Sim. Pelas pisaduras dele, nós fomos sarados. Então, se é que nós somos seguidores de Cristo... Hoje em dia, pastor Rodrigo, fala-se muito em empatia. Mas eu costumo dizer que as nossas palavras estão muito vazias de significado. Sim. A gente fala, mas repetindo, sem refletir sobre aquilo que fala. Então, empatia é o que? É se colocar no lugar do outro. Não. Não. 1 milhão de vezes não. Empatia não é se colocar no lugar do outro. É ter sensibilidade, é muito mais profundo que isso, para sentir a dor que o outro está sentindo. Agora, como eu vou ter essa sensibilidade se eu nunca passei pelo vale? Como eu vou ter essa sensibilidade se eu nunca consegui, se eu estou no vale ainda? Se eu nunca atravessei o deserto? Então, assim, eu preciso, não é uma opção, eu tenho essa necessidade.
Por quê? Porque a Bíblia fala assim, os sinais seguem aos que crerem. Mais uma vez falando de trajeto, pastor Rodrigo. Os sinais seguem. Ou seja, quem crê tá o quê? Tá andando. Tá caminhando. E o sinal tá o quê? Tá seguindo. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eita, forte. Ou seja, gente, é muito forte. Por quê? Porque Paulo vai dizer aos Efésios que o Cordeiro foi morto quando? Desde a fundação do mundo. Tem mistério nisso aí, né? Desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo? Jesus sabia do que estava tratando. Ele sabia do que estava fazendo. E hoje, a gente quer deixar um marco. Mas esquece que para deixar um marco, é outra chave. Precisa deixar a marca. Eita. Quer deixar um marco? Quer deixar um legado? Anota aí, gente. Deixa a marca. Escreve aqui. Bora. Então eu concordo. Não é uma opção. Na vida de um vencedor, porque um vencedor, ele não se gloria apenas com a sua vitória. Ele se gloria com a vitória dos outros. Amém. Aquele conceito, chorai com os que choram. Amém. Alegrai com os que se alegram. Vamos pra cima. É isso aí. Eu irei, é isso aí. É o conceito de Ruth. É isso aí. Se andar uma milha, eu ando contigo. É isso aí. Fala, pastor Leandro, e aí? Amém. Concorda com essa frase? O pastor Hernandes disse, e tem um hino do Diante do Trono que fala acerca disso, corpo de Cristo. Né? Aonde estão as marcas dos cravos? Onde estão? Né? Deixa eu ver se consigo lembrar. Corpo de Cristo, olhos de perdão. Corpo de Cristo, onde estão as marcas dos cravos? Onde estão os pés que pisaram este chão, deixando a glória? Aleluia. Ou seja, não adianta falar que nós somos corpo de Cristo sem ter as marcas de Cristo. As marcas de Cristo nós carregamos. Outra frase aí, né? Só anotar. E não, só pegando só o que o Espírito Santo falou, entrando, porque assim, a gente quer, muitas vezes, há uma diferença entre uma pessoa que prega aquilo que vive e prega uma pregação vazia. Ele vai falar, ela vai falar, mas ela não foi marcada. Até vai falar bem, né? Vai até falar bem. Mas não toca. Mas não toca. Não salva. Não cura. Agora, top o que o senhor está falando. Porque as marcas legitima aquilo que você se propõe dizer. Forte. As marcas te dão autoridade. Tomé. Coloca a mão. Já que você quer ver. Ou seja, a gente está muito... Amém. A gente está buscando muita credencial do bolso. Sim. Mas esquece que a maior credencial está no corpo. Trago comigo. Aleluia. Paulo vai dizer. Trago comigo as marcas de Cristo. Tem um louvor que fala disso. Chama Timóteo a responsabilidade, sofre comigo as aflições. Aleluia. Como um bom soldado de Cristo. A autoridade de Paulo. Primeira carta dele à igreja de Corinto, no capítulo 2, ele vai falar do caráter da pregação. Quando fui ter convosco, eu não fui ter convosco com sublimidade de palavra. Não usei palavras persuasivas. Mas tudo que fiz foi em demonstração de espírito e de poder, aleluia, para que a vossa sabedoria não se apoiasse em sabedoria humana. Aleluia. É muita sabedoria humana, pastor Rodrigo, hoje em cima dos altares. E é chegado um tempo que Deus quer destituir o conceito grego, na qual a igreja do século XXI quer se apoderar, o conceito do discurso, para a gente encarnar o conceito da realidade, o conceito de Cristo. Aleluia. Prego com a vida, prego com as marcas. Glória a Deus. Ao Pai agradou moer o seu próprio filho, aquele a quem nem seu filho poupou, também nos dará com ele todas essas coisas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aleluia. A partir do que? Depois do que? Do sofrimento. As marcas vão legitimar a autoridade e vai entonar a forma que a gente fala. Amém.
Glória a Deus. E o senhor está falando isso aí. Tá emocionado. Quando a gente ia, isso é nossa época, né? Quando a gente ia para o correio, né? Pegava a carta. Não lembro disso, não. Não lembro, duvido que não lembro. Duvido. É sempre o WhatsApp. Duvido que não lembro. Vai dizer que essa época é só e-mail. Te jogou no fogo. Agora te jogou no fogo aí. Correio? Carta? Como é que era isso? Não fazer um podcast. Passa na língua. Isso. Mas vamos lá. A gente tinha que pagar o preço e essa carta tinha que ser marcada com o selo. Né? Se ela não fosse selada, não fosse dado aquele carimbo, ela nunca chegava ao seu destino. E nós precisamos chegar ao destino. Só que cada vez que Deus quer trabalhar em nossas vidas, dói, né? Porque Ele traz mudanças, né? A nossa vontade não é a vontade do Senhor, né? Pastor Luiz Hermínio, ele disse uma palavra, eu ouvi isso ontem, ele disse que o diabo não quer que você faça a vontade dele, ele quer que você faça a sua vontade. Forte. Porque a sua vontade sempre vai apontar para nada que se refere ao Senhor. Exemplo, hoje eu posso ir para a igreja, hoje eu não posso ir. Então, já que eu posso escolher, então eu não quero ir. Ele estava falando justamente acerca disso. Fala para os crentes isso da Deriva. Mas é isso aí, o Senhor passou. Não coloca essa fogueira, não. Assim, uma coisa que me remete... Desculpa, pastor. É que os crentes precisam entender que o sofrimento faz parte da caminhada. Faz. Amém. Deus está falando aí, Deus está falando comigo. O sofrimento faz parte de uma caminhada. Como você quer obter experiência para passar para alguém se você não sofreu? Uau. Eu lembro de uma pessoa que contava só experiências do passado, nunca contava do presente. Não, mas eu entrava naquela favela e cuidava, mas essa pessoa não conseguia ter, porque ela não conseguia produzir. Isso foi muitos anos atrás que eu tive essa experiência. Uhum. Essa pastora não conseguia contar do atual. Por quê? Porque ela não se permitia sofrer no presente. Ela se permitiu sofrer no passado, teve grandes experiências, mas no presente ela não conseguia. Sim. Então, sofrimento, pelo que vocês estão falando e eu estou vendo, Deus está falando aqui, faz parte de uma marca, né? Um selamento. Tem que ter um selamento para que o mistério se torne vivo. Tanto que o Senhor pegou lá atrás, de manhã eu chorava, sábado de manhã eu chorava na minha mesa. Eu fui para acabar de preparar o estudo da intercessão, que eu ia dar batalha espiritual, e era a parte que eu estava finalizando, da armadura, mas Deus começou a falar, quero que você conte sua história. Mas como assim? Eu tive uma batalha com Deus ali, porque Ele quer que você conte sua história. Com aquela marca que eu permiti lá atrás vir sobre você. Sim. Aquela marca do pai, seja o que for, de pessoas de ministério que te abandonaram, de pessoas que te abandonaram, pessoas que você esperava. Eu permiti essa marca acontecer para que hoje você vai contar. E olha quantos anos se passaram para chegar hoje tocar num grupo. Você está entendendo? Então as marcas que nós temos faz parte de algo lindo pro futuro. Deixa eu só falar aqui rapidinho. A Raila, da filha Raila, né? Sua filha, né? Isso. Podcast Poderoso. Obrigado, minha querida. Deus abençoe. Para deixar o marco, tem que marcar. Isso. É isso? Tem que marcar. Gostei. Eu até printei a tela aqui já. Luciano, vamos partir de agora. Pregar com as marcas de Cristo. Eita glória. Legitimizar no espiritual. Ana Cristina. Isso aí. Pastor Hernani, vê se traz esse pastor homem de Deus para trazer. Sou eu. Aí, já foi. Eu acho que sou eu, bonito. Dessa vez é bonito você. Sou eu, não tô olhando. Obrigado. Vai ser uma honra estar aí ministrando o livro. Mas Elisa Guimarães, que é a nossa intercessora, que Deus abençoe a todos. Ela faz parte da nossa, já fez o curso de 9 aulas, está lá como estagiária conosco também, intercedendo. Obrigado a você que está aqui. Continue com a gente, falta poucos minutos, mas Deus vai continuar falando sobre a tua vida. Eu queria voltar só nesse texto que o senhor mencionou rápido. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova criatura é. Fala um pouco disso. Eu senti de falar isso que não está aqui no script, mas Deus falou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Atos dos Apóstolos vai remeter o seguinte. O Evangelho, lá nos seus primórdios, era conhecido como o caminho. Sim. Os do caminho. Sim. Qual é a proposta do Evangelho? É uma jornada. Sim. Paulo vai fazer uma referência, né? Uma alegoria, uma maratona. A vida cristã é uma maratona. Jesus vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Ou seja, a vida cristã, ela é
dinâmica. Ela não é estática. A vida cristã, ela é dinâmica, ou seja, é uma vida, pastor Rodrigo, pastor Leandro, de novidade. Amém. De novidade. Eu creio. E o passado é relevante? Sim, é relevante, mas só a título de currículo, a título de experiência. Não, eu sei o que você está passando. E hoje a gente constrói isso empiricamente em muitos lugares. Tem pessoas que foram drogadas e hoje trata quem? Drogados. Verdade. Tem pessoas que foram... Eu não estou dizendo que para tratar um homossexual tem que ter sido homossexual. Não estou dizendo isso. Mas hoje a história mostra isso. A empiricidade mostra que há muitas pessoas que foram adúlteras e hoje trata o quê? Pessoas adúlteras. Pessoas em adultério. Então, assim, é relevante as marcas, mas é preciso se desvencilhar dela, do passado. É relevante isso. Mas a título de lembrança. A título de lembrança, de base. Para dizer, olha, eu passei por isso. Né? Jesus vai usar isso. Ele fala assim, ao que vencer. Ao que vencer. Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e estou com meu Pai no seu trono. O próprio Jesus, ele coloca em si essa responsabilidade. Eu venci. E aquele que vencer vai gozar do mesmo benefício. Ora, quem sofreu mais do que ele? Quem foi mais humilhado? Ele não tinha culpa de nada. E é por isso, pastor Rodrigo, que eu falo que as nossas palavras são vazias. Muitas das vezes de significado. A gente fala sem refletir. E eu acho que é por isso que Tiago vai dizer, olha, seja tardio para se irar. Eita. Seja tardio para falar e pronto para ouvir. Porque eu acho que quando a palavra sai, ela precisa sair carregada de significado. A gente diz assim, Jesus morreu por mim. Um exemplo. Poxa, se Jesus morreu por mim, como foi a morte de Jesus? Cuspido, transpassado, humilhado, esbofeteado. Ah, peraí. Quem deveria morrer daquela forma seria eu e vocês. Certo? O que significa? Que eu não valia nada. Verdade. Aí a gente fica com medo de expressar. Tem essa questão também que a gente pode fazer um desdobramento, quem sabe numa outra oportunidade. Sim. A gente fica com medo de falar dos nossos fracassos, dos nossos medos. O que vão pensar de mim? Ah, pelo amor de Deus! No dia que a Flor de Lis foi presa, quando eu cheguei na igreja, tinha um grupo de irmãos apavorados. Você viu o que a Flor de Lis fez? Eu falei, gente, vocês não lêem Bíblia, não? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mandou matar, adulterou. Depois que eu li a Bíblia, eu não me assusto com manchete nenhuma de jornal nacional, de internet. Eu não me assusto aqui, a Bíblia. Tem tudo pra gente. É por aí, acho que eu tô passando um pouquinho aqui. 3 minutos. Deixa eu só falar um trecho do livro, que foi o texto que você escolheu. No meu próprio livro, na página 70, ele diz assim, abrindo mão de passado que machuca. Isaías 43, 18, 19. Não me lembrei das coisas passadas, considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida. Agora sairá a luz. Porventura não sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. Existe período nas nossas vidas que às vezes nos sentimos presos e nos vemos presos em situações que nós criamos. A gente acaba alimentando um monstro que tem como objetivo nos devorar e por algum motivo rouba a nossa essência. Porém, simplesmente não conseguimos nos livrar desse monstro porque alimentamos ele dos nossos pecados. E aí o outro trecho, finalizando aqui na página 71, diz assim: mas muitos vivem um passado aprisionados por alguns acontecimentos, na maioria das vezes ruim. Muitos ficam mimando o seu passado, como um bebê que precisa ser cuidado, ou como se fosse um bicho de estimação. Não mime o seu passado, não crie ele como um bebezinho, né? Para poder trabalhar isso aí, tá bom? Fala aí, dá a sua opinião sobre, finalizando agora, 1 minutinho para você falar essa questão do se alguém está em Cristo, nova criatura é. Que a gente vai pro bate-bola e finaliza. Amém. Eu concordo com o que o pastor Hernandes disse e se nós estamos em Cristo também tem aquela história também, né? Igual o pastor disse, igual você também disse também sobre essa pessoa que vivia só do passado. Aí passa 10 anos, 15 anos, ele sempre tem o mesmo testemunho. Ele não muda, porque ele não se transformou por completo. Sim. Ele se transformou apenas para não viver mais aquela vida, mas não quer, ele não traz discípulos. Ele é apenas um seguidor. Também tem essa diferença também. Tem pessoas que só seguem, pessoas que vão estar ali fiéis, né? No caso, a ministérios, a fiéis, a tudo, só que vocês não vão criar.
Né? E Cristo, ele nos dá essa mente criativa. Isso aí. Né? Quando nós falamos que nós somos nova criatura em Cristo, tudo muda. Se você era devagar, tu passa a ser rápido. Se você era lerdo, você passa... Ou seja, tudo, há uma conversão. Amém. Né? Obrigado, pastor Leandro. Agora bate-bola, são 5 perguntas e você vai vir o que eu vim na cabeça, tá bom? Olha a prova. Eu vou passando pela... Ministério. É a base da minha vida. Pastorado. Pastorado é o sonho de Deus. Família. Família é a minha maior riqueza. Minha esposa, minha filha. Filhos. Filhos é uma extensão do presente do Senhor aqui na terra para nós. Leandro por Leandro. Hã? Leandro por Leandro. Quem é Leandro? Leandro é um cara que sempre tenta fazer a vontade do Senhor. Amém. Ministério. Serviço. Sua igreja. A melhor. Pastorado. Tô aprendendo. Amém, bacana. Seminário. Essencial. Família. Tudo. Amém. Já ora pra gente pra terminar. Foi muito benção ficar. E vocês vão voltar em abril, em nome de Jesus. Gostei muito dessa entrevista de hoje. Amém. Obrigado. Ora pela gente. Aqui já tá o nosso presentinho. Ô, Glória. Nosso coraçãozinho. Bonitinho pra você. Amém. Vamos orar bonitinho? Amém. Pode orar, nosso pastor. Pai, nós te bendizemos. Te agradecemos por esse tempo em que passamos aqui dialogando, Senhor, acerca da Tua palavra. Um pedido eu te faço, ó doce e amado Espírito Santo, que Tu possas falar de uma forma muito eloquente e que as palavras ditas aqui possam ser refinadas e ser ecoadas, Senhor, nos corações daqueles que assistiram e na vida daqueles que haverão de assistir, ó Pai. Te agradeço e te louvo pela vida do pastor Rodrigo, que conheci hoje. Obrigado. Te glorifico por esta porta aberta. Te adoro, Senhor, também pela vida do pastor Leandro, ó Pai, que fez essa ponte, Senhor, e junto estamos aqui. Leva-nos de volta, abençoa, Senhor, esse estúdio, o dono, os funcionários, que tudo, Pai amado, seja para o louvor da Tua glória. Nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe tua vida poderosamente. Até a próxima terça-feira. Fique na paz e abril vocês vão voltar. Gostei muito. Tá bom? Fica na paz aí. Um grande abraço. Fica na paz. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.